Se você está pensando em abrir uma empresa ou já tem um negócio, existe uma decisão que pode impactar diretamente os impostos que você vai pagar, a proteção do seu patrimônio e a entrada de novos sócios e até mesmo a facilidade para conseguir investimentos. E apesar de muita gente achar que basta abrir um CNPJ, a realidade é que existem diversos tipos de sociedade, cada um criado para uma situação completamente diferente. A primeira sociedade que você precisa entender é a sociedade simples pura. Ela com frequência é confundida com a sociedade limitada e até mesmo com a do Simples Nacional, apesar de serem coisas que são completamente diferentes. A sociedade simples ela é normalmente usada por profissionais que trabalham com atividades intelectuais, científicas, literárias ou até mesmo artistas. Por exemplo, médicos, advogados, dentistas, psicólogos, arquitetos, engenheiros e contadores. Um dos principais fundamentos dessa sociedade diz que quem exerce uma profissão intelectual não é considerado um empresário, apenas por conta da profissão, a menos que de fato essa atividade passe a ser tratada como uma empresa. E claro que no Simples Nacional não é um tipo de sociedade, é apenas um regime de tributação, ou seja, uma forma que você escolhe para recolher os impostos, né? Inclusive, uma sociedade simples, ela pode ser do Simples Nacional, desde que ela exerça uma atividade permitida e que ela cumpra os requisitos que a lei manda. Então, na prática, quando falamos da sociedade, significa que não é a profissão que define o tipo de sociedade, mas a forma como a atividade ela é exercida. Então, por exemplo, imagina um cenário com dois médicos que eles apenas se juntam lá, se unem para atender pacientes e dividir as despesas do consultório. Então, nesse caso, a gente está falando de uma sociedade simples. Agora, se essa mesma estrutura passa a funcionar de uma maneira empresarial, com uma secretária, uma organização, processos, procedimentos, outras pessoas na equipe, então agora a gente está falando de uma gestão empresarial organizada e a sociedade deixa de ser uma sociedade simples. Aqui não quer dizer que porque deixou de ser uma sociedade simples, que ela não pode ter lucro, que ela não pode distribuir esse lucro entre os sócios ou que ela é obrigada a sair do regime do Simples Nacional. São coisas diferentes. Ser uma sociedade simples e o regime tributário que é escolhido e o tratamento daquele negócio da forma que ele é organizado. Outra grande diferença aparece no momento do registro. A sociedade simples ela é registrada no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Já a sociedade empresária, por exemplo, é feito o registro na junta comercial. Eu vou te falar que essa não é uma exigência ou uma simples burocracia. O lugar onde a sociedade está registrada precisa ser compatível com o tipo de atividade que ela vai exercer. Então, se esse registro ele for feito de forma errada, podem surgir problemas jurídicos no futuro. Além de que é necessário lá regularizar toda a situação que foi feita errada. Então, também é importante entender que se uma sociedade simples ela crescer e ela passar a ser exercida como uma atividade empresarial, não é necessário eu encerrar essa empresa e abrir uma outra do zero. A lei me permite que essa sociedade ela seja transformada para acompanhar essa nova realidade que o meu negócio se tornou, desde que eu siga os ritos e os procedimentos necessários. Agora, quando a gente for falar de responsabilidade dos sócios, na sociedade simples pode ser criado duas modalidades, a sociedade simples pura e a sociedade simples limitada. Veja aqui comigo, na simples pura, se a sociedade não conseguir pagar uma dívida, por exemplo, os sócios podem ser obrigados a responder com o próprio patrimônio, com o próprio dinheiro, com veículos, com bens que eles têm, a depender do caso. Já na sociedade simples limitada, a regra é diferente. O risco financeiro de cada sócio fica, de regra, travado pelo valor que ele se comprometeu a investir naquela sociedade. Então isso significa que se seguir as leis, o patrimônio de cada sócio fica mais protegido nessa modalidade da simples limitada. Só que é claro, a gente está no Brasil, essa proteção que eu acabei de explicar, ela não é absoluta. Tem algumas exceções na lei, então existem situações em que o patrimônio do sócio pode vir a responder pela dívida da empresa, como nos casos de fraude, abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e mistura de bens, por exemplo. Com isso, chegamos no modelo agora que domina o mercado brasileiro, que não é por acaso, que é a sociedade limitada, ou simplesmente a LTDA. É a forma mais escolhida pelo empresariado brasileiro, porque a gente tem aqui algo na faixa de uns 7 milhões de empresas ativas nesse regime. Esse regime ele funciona como uma empresa em que uma ou mais pessoas se unem para desenvolver um negócio e é definido quanto que cada um vai investir naquele negócio e como que a empresa vai ser administrada, quais são os direitos, responsabilidades de cada sócio, etc. O grande motivo de ela ser tão utilizada é que, em regra geral, existe uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios e que traz muito mais segurança para quem vai empreender, uma vez que empreender é uma atividade de extremo risco no Brasil. Como eu já falei, por estar num regime de responsabilidade limitada, significa que cada sócio responde pelas obrigações da empresa até o valor da sua participação no capital social, chamadas e conhecidas cotas. Então, na prática, isso significa que se a empresa tiver uma
dívida, quem vai responder primeiro por ela é a própria empresa e vai usar os bens, o patrimônio dessa empresa. Na maioria dos casos, essa dívida pode ser quitada já com esse patrimônio. Agora, se não for possível quitar, é o momento em que entra o patrimônio pessoal dos sócios, né? E existe essa proteção ao percentual que eles têm na empresa, mas como eu disse, essa proteção ela é limitada, ela não é absoluta. Em situações em que exista, por exemplo, a mistura patrimonial, a fraude, a confusão patrimonial, essa estrutura de CNPJ não necessariamente vai proteger o CPF do dono da empresa. Essas regras em geral sobre a organização da sociedade ficam no contrato social, que tem as regras de funcionamento da empresa, estabelece lá quem administra o negócio, quem toma as decisões, quais são os direitos, os deveres de cada sócio. É diferente de uma ação negociada, por exemplo, na Bolsa de Valores, onde normalmente um sócio ele pode vender a sua participação para qualquer pessoa sem pensar muito no contrato social ou na legislação, e também não tem ali um poder de administração. Em muitos casos, os sócios eles têm preferência para comprar essas cotas antes que sejam oferecidas para outras pessoas de fora. E desde a Lei de Liberdade Econômica de 2019, existe a Sociedade Limitada Unipessoal, conhecida como SLU, que permitiu abrir uma limitada com apenas um único sócio. Antes disso, quem queria empreender sozinho com responsabilidade limitada precisava usar uma EIRELI, que exigia um capital social mínimo maior e fez com que mais pessoas conseguissem utilizar dos benefícios dessa sociedade nesse novo modelo. Com o tempo, a sociedade limitada ela deixa de acompanhar o crescimento da empresa, e é justamente aí que entra a sociedade anônima, mais conhecida como SA. Então, enquanto uma limitada, por exemplo, ela normalmente cresce com o investimento dos próprios sócios ou com financiamentos, a sociedade anônima ela foi criada para empresas que precisam captar grandes volumes de dinheiro para continuar expandindo. Então, ao invés de dividir a empresa em cotas, a SA divide o seu capital em ações, que vão representar pequenas partes da empresa e podem ser compradas por investidores. Na prática, quem compra uma ação passa a ser um acionista daquela empresa SA. Isso significa que ele se torna o dono de uma pequena parte daquele negócio e, dependendo do tipo de ação que ele tem, ele pode participar das decisões da empresa e também receber parte dos lucros distribuídos, que se chamam dividendos. Quanto maior a quantidade de ações que uma pessoa tem, maior vai ser a sua participação dentro da empresa. Assim como acontece na sociedade limitada, os acionistas eles não respondem com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. E o risco financeiro ele fica no valor que foi investido na compra das ações. Então isso faz com que milhares de pessoas consigam investir em uma mesma empresa sem colocar todo o seu patrimônio pessoal em risco. Mas isso não significa que toda sociedade anônima vai estar na bolsa de valores. Existem sociedades anônimas de capital fechado e as de capital aberto. Então, na sociedade de capital fechado, as ações pertencem a um grupo fechado de pessoas ou investidores e ela não pode ser comprada pelo público em geral. Já na sociedade de capital aberto, as ações podem ser negociadas na bolsa de valores, permitindo assim com que cada investidor possa comprar ou vender as suas ações livremente. Como essas empresas elas recebem recursos do público em geral, elas precisam seguir regras muito mais rígidas de transparência, de divulgação de informações e de fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM. É por isso que uma empresa ela pode ter milhares ou até milhões de acionistas e ainda assim permanecer sob o controle de um grupo relativamente pequeno de pessoas, já que quem possui a maior parte das ações com direito a voto normalmente consegue influenciar ou controlar as principais decisões da companhia. Mas pense que sempre que uma empresa ela emite novas ações para captar dinheiro, ela está criando novas partes daquela empresa para vender para investidores. Isso significa que, por exemplo, uma empresa que ela tinha 100 ações, sendo 60 delas do fundador, em determinado momento eles decidem que eles vão duplicar esse número de ações para 200. O fundador passa a ter então apenas 30 dessas ações. Então ele passa de 60% da empresa para 30%. E dependendo quantas ações forem emitidas e de quem comprar, o fundador pode até deixar de ser o acionista que controla a empresa e ele continua, claro, como um sócio, mas ele pode deixar de ter voto suficiente para decidir o rumo do próprio negócio que ele criou. Uma outra diferença importante está na administração da empresa. Enquanto em uma limitada a estrutura costuma ser mais simples e focada nos próprios sócios, uma SA normalmente possui uma organização mais complexa, com assembleia, diretoria responsável pela gestão do dia a dia e, em muitos casos, até mesmo um conselho de administração encarregado das decisões estratégicas e da fiscalização da gestão. Por isso, a transformação de uma limitada em uma sociedade anônima normalmente faz sentido quando a empresa pretende captar investimentos, expandir suas operações em larga escala, profissionalizar sua governança ou facilitar a entrada de novos investidores. Em empresas menores, toda essa estrutura vai gerar muito custo, muita obrigação e que muitas vezes nem
compensa todo o investimento. Até aqui você conheceu os modelos que dominam o mercado atualmente, mas existem diversas outras formas de sociedade pouco conhecidas e que, por mais que ainda estejam na lei, elas quase não são utilizadas na prática. E você deve estar até se perguntando, tá, mas Eduardo, e se quase ninguém usa esses modelos, por que eles ainda existem? E a resposta é que todas elas foram criadas para resolver problemas específicos, mas que, claro, com o passar dos anos, acabaram sendo substituídas por estruturas mais simples e mais seguras, principalmente a sociedade limitada. A primeira delas é a sociedade em nome coletivo, e ela só pode ser formada por pessoas físicas e todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas dívidas da empresa. Então, na prática, imagina que 3 pessoas lá se reuniram, abriram um negócio e nesse modelo, alguns anos depois, esse negócio acumulou dívidas e que ele não consegue pagar. Se o patrimônio da empresa não é suficiente, então aquele que tem o dinheiro a cobrar pode cobrar direto do patrimônio pessoal dos sócios, dos donos. E nessa situação, como a responsabilidade ela é solidária, ele pode cobrar toda a dívida de um só dos sócios, mesmo que quem tenha cometido o erro foi o outro sócio. Então aqui o risco ele é muito maior do que uma sociedade limitada, por exemplo. Hoje, se existe um modelo que protege o patrimônio dos sócios e é simples de administrar, não faz muito sentido escolher um outro que oferece praticamente as mesmas possibilidades de negócio, mas com risco muito maior. Já a sociedade em comandita simples nasceu com o objetivo de resolver outro problema. Nem sempre quem tem dinheiro para investir quer administrar uma empresa. E nem sempre quem sabe administrar possui capital para iniciar um negócio. E esse modelo tentou unir essas duas pessoas. É por isso que ele possui 2 tipos de sócio. O comanditado, que é quem administra a empresa, toma as decisões do dia a dia, justamente porque ele exerce esse controle e responde ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. E tem o outro que é o comanditário, que participa apenas como um investidor. Ele coloca o dinheiro no negócio, participa do resultado financeiro, mas ele não administra a empresa e por isso a responsabilidade fica limitada ao valor que ele investiu no negócio. Então o problema é que essa divisão ela exige muito cuidado, porque se o comanditário ele começar a agir como um administrador, a legislação pode retirar essa proteção financeira dele, que passa a responder pelas dívidas da empresa como qualquer outro sócio. Então aí acaba na prática essa proteção e se torna um modelo muito complexo e pouco atrativo. A sociedade em comandita por ações, ela vai seguir uma lógica parecida, mas ela utiliza ações em vez de cotas para dividir a participação dos investidores. E ela pode até parecer bastante com uma SA, porque ela também permite captar recursos por meio da venda das ações, mas ela tem uma diferença na responsabilidade dos administradores. Nesse modelo, quem administra a empresa obrigatoriamente também precisa ser acionista. E diferente do que acontece numa SA comum, esse cara pode responder com o próprio patrimônio pelas dívidas da empresa. Agora pensa comigo, se existe uma sociedade anônima tradicional que também permite captar investimentos por meio de venda de ações, mas oferece uma proteção muito maior para quem administra a empresa, por que alguém vai escolher um modelo mais arriscado? Foi justamente por isso que a sociedade em comandita por ações praticamente deixou de ser utilizada e hoje aparece muito mais nos livros de direito do que na rotina de quem abre uma empresa. Quando falamos agora da cooperativa, ela é diferente de todos os modelos que nós vimos até agora, porque ela não foi criada para beneficiar investidores, mas sim as próprias pessoas que fazem parte dela. Então, enquanto numa sociedade limitada ou numa SA, os sócios eles investem dinheiro esperando obter lucro com o crescimento da empresa, na cooperativa, as pessoas se unem para resolver uma necessidade que todas elas têm em comum. Então pensa assim, por exemplo, produtores rurais que querem comprar insumo por um preço menor, ou médicos que querem uma estrutura de trabalho compartilhada, ou transportadoras que querem reduzir os custos da sua operação, ou cooperativas de crédito que oferecem serviços financeiros para os próprios cooperados. Em vez de que cada um tente resolver o seu problema sozinho, eles se unem num grupo para ganhar uma força coletiva. Por isso o funcionamento dela também é diferente nas sociedades que a gente já viu até aqui. Quem possui uma participação maior normalmente vai ter mais influência nas decisões da empresa. Já na cooperativa, cada cooperado tem um direito a voto, independente de quanto dinheiro ele aportou nisso, no negócio. Isso significa que uma pessoa que investiu um valor muito maior não terá mais poder de decisão do que quem investiu menos. A ideia aqui é que todos participem da administração em condições iguais, já que o objetivo principal não é remunerar quem investiu mais dinheiro, mas atender os interesses de todos os cooperados. Uma outra diferença importante aparece na distribuição dos resultados. Quando falamos de empresas tradicionais, que há lucro, ele normalmente é distribuído para os sócios, para os acionistas, de acordo com a participação de cada um no capital da empresa. Na cooperativa, isso funciona de outra forma. O lucro lá vai ter o nome de sobras e ele vai ser distribuído de forma proporcional aos trabalhos que cada cooperado realizou com a cooperativa durante
durante o exercício. Então, na prática, quem mais utilizou os serviços da cooperativa vai receber um valor maior de sobras, independente do valor de investimento que tinha feito no início. Muita gente acredita que cooperativa e associação são a mesma coisa, mas não são. A associação é criada para desenvolver atividades de interesse social, cultural, esportivo, religioso ou beneficente, sem finalidade econômica para os seus associados. Já a cooperativa, ela exerce uma atividade econômica, normalmente então tem venda de produtos, prestação de serviço, movimentação de recursos, mas faz isso para beneficiar diretamente os próprios cooperados e não investidores externos. A sociedade comum, ela acontece quando duas ou mais pessoas começam a empreender juntas, dividem investimentos, despesas, clientes e até os lucros, mas nunca formalizam essa sociedade de maneira certa. Muitas vezes isso acontece entre amigos, familiares ou conhecidos que confiam um no outro. O problema é que, para a lei, essa sociedade ela até existe, mas ela não possui uma personalidade jurídica própria porque ela nunca foi registrada em um órgão. Isso significa que se o negócio contrair uma dívida e não conseguir pagar, os credores poderão cobrar diretamente o patrimônio pessoal dos sócios, como dinheiro em conta, veículos e outros bens, além de que qualquer um deles pode ser cobrado pela dívida integral da empresa. Agora imagina que dois amigos montam um negócio sem fazer um contrato. Alguns anos depois eles brigam, um diz que tinha direito à metade da empresa, enquanto o outro afirma que a participação era diferente. Entre os próprios sócios, a existência da sociedade e aquilo que foi combinado normalmente precisa ser comprovado por escrito. É o que diz o artigo 987 do Código Civil. Já para um fornecedor, um cliente, um banco, a situação é diferente. Essas pessoas podem demonstrar que a sociedade existia utilizando praticamente qualquer meio de prova, como mensagens de celular, e-mails, documentos, movimentações financeiras, notas fiscais, publicações em redes sociais ou até mesmo testemunhas. E isso cria uma situação bastante desfavorável. Então, em caso de dívidas, por exemplo, um fornecedor da empresa ele poderia facilmente provar que você era um dos sócios e te cobrar judicialmente do valor da dívida, ao mesmo tempo que você não teria como comprovar se a sua porcentagem ela é maior ou se ela é menor, ou o que é seu, o que é do sócio. E essa é justamente uma das maiores condições de risco dessa informalidade. Enquanto está tudo dando certo, normalmente ninguém se preocupa com contratos ou registros. O problema normalmente aparece quando surge uma dívida ou uma ação judicial. Mas a boa notícia é que essa situação ela pode ser regularizada e os sócios podem elaborar um contrato social e registrá-lo no órgão competente, que será a junta comercial ou o cartório de registro civil das pessoas jurídicas ou a OAB, se for um escritório de advocacia, por exemplo. Mesmo não sendo muito conhecido, continua sendo bastante utilizado em situações específicas, principalmente quando uma pessoa quer investir em um negócio sem aparecer publicamente como sócio. Diferente dos modelos que nós vimos até agora, nesse caso não existe personalidade jurídica própria e também não é criada essa empresa para aparecer na visão dos clientes ou nos fornecedores. Na prática, ela funciona como uma parceria entre duas pessoas. Então, de um lado está o sócio ostensivo, que é quem realmente coloca o negócio para funcionar, e ele que aparece para os clientes. Assina os contratos, faz compras, vende produtos ou presta o serviço e responde pelas obrigações da atividade. Do outro lado está o sócio participante, que também pode ser chamado de sócio oculto. Ele recebe esse nome apenas porque ele não aparece perante os terceiros e a participação dele fica restrita ao acordo que ele foi feito com o sócio ostensivo. Normalmente, esse aqui é o sócio que entra com dinheiro, com conhecimento técnico ou com alguma outra coisa para viabilizar o projeto e, em troca, tem acesso aos resultados obtidos pelo negócio. Mas essa prática também tem um custo, como toda atividade que é feita pelo sócio ostensivo. Então é ele que assume os riscos com os clientes, com os fornecedores, com os terceiros, e se surgir uma dívida ou algum problema relacionado ao negócio, quem responderá diretamente será o sócio ostensivo. Por isso aqui o contrato tem muita importância, já que é muito importante definir a participação de cada um, a forma de distribuição dos resultados, as responsabilidades assumidas e as regras para encerramento dessa parceria. Então, sem um contrato bem elaborado, um projeto que começou para simplificar a relação entre as partes pode acabar gerando disputas difíceis de resolver no futuro. Depois que você conheceu agora nesse vídeo todos os modelos de sociedade, fica mais fácil entender por que existe um tipo de sociedade que ele é melhor do que o outro para você. Qual que é o melhor modelo que sempre vai fazer sentido para determinada atividade, qual que é o modelo que não faz o menor sentido para um determinado tamanho de negócio, para um momento da empresa ou para o risco que quer ser assumido naquele empreendimento. Então, se você está pensando em abrir uma empresa, quer reorganizar a sociedade ou já abriu e não sabe que tipo de sociedade é o melhor para você, procure sempre orientação jurídica antes de tomar a decisão, porque cada negócio possui características próprias e uma análise individual é que pode evitar problemas no futuro e trazer o formato mais profissional que mais vai levar paz para a sua vida ao empreender. Se você precisa de ajuda para escolher o tipo societário mais adequado do seu negócio, eu deixei um link aqui na descrição do vídeo que você pode tocar e falar com alguém da minha equipe para fazer uma análise individual
pessoal no seu negócio. Eu te vejo por aqui no próximo vídeo do canal. Até lá. Tchau!